1998, no ano em que, em outubro, eu faria 28 anos. Um sujeito que estava muito próximo de mim na época, que propôs uma das falas de Eugênia, provocou, mais magníficas que até hoje nós citamos, voltamos a citar, e quanto mais os anos passam, quase 20 anos, amigos, amigas, e a gente só vê como é real. Ele começou a fazer perguntas sobre assuntos de espiritualidade, como existia, como funcionava o mundo espiritual. Eugênia, eu tinha direito de fazer perguntas, e Eugênia disse, pode fazer perguntas. Então, eu vou lembrar com que minha memória permitir. No site vai ter dados mais seguros, porque quando a gente escreve, usa melhor a memória. E escrevi mais próximo dos eventos. Então ele chegou e disse, começou a perguntar, como são as cidades do mundo astral? A Eugênia, quando a Eugênia primeiro disse que não ia responder essa pergunta, mas por que não, Eugênia? Eu posso responder pela literatura de André Luiz. Exatamente, diga a ele que leia. Nós não estamos aqui para falar o que já existe na literatura mediúnica de qualidade. Olhem só. Aí, olha, fulano, eu posso ter parado de consultar Eugênio, mas eu vou dizer isso a ele, que grossura, valer. Reparem. E eu com vergonha de falar, né? Qual o motivo? As que não pode responder. Mas por quê? Aí disse, fulano, não me lembro com que palavras eu utilizei, nem sei se isso foi escrito. Mas é o seguinte, ela está dizendo que não vai responder nada que não esteja André Luiz. Que a literatura de Chico Xavier é endossada pelos espíritos daqui como se fosse uma fonte de informação segura. Pouca coisa foi distorcida por conta da época em que ele recebeu. O público destinatário, e não propriamente falha do médium. Alguns até Chico atribuiu como falhas dele, como Carta de uma Morta, de 1935, ele disse que houve falha de filtragem, em que ele descrevia alguma coisa de Saturno e Júpiter, e ali é melhor não ler. Ele próprio admitiu, em 1977, na Folha Espírita de São Paulo, que houve falha de filtragem mediúnica, que ele era muito jovem. Foi o ano que ele fez 25 anos. Mediunidade não nasce pronta. Nós nascemos com grande potencial, caso Chico Xavier, potencial de gênio mediúnico, mas só com os anos que a pessoa vai criando filtros com qualidade para distinguir o que é seu, o que é mesmo inconscientemente, não é que a pessoa quis inventar, não. Inconscientemente, ela começa a projetar suas fantasias no meio da revelação mediúnica. Interferências de outras ondas mentais, de encarnados, de desencarnados, do inconsciente coletivo que está no ar. Vocês veem como acontece, às vezes, 3, 4 filmes serem lançados com o mesmo tema a um só tempo? Vários filmes com o mesmo tema a um só tempo? Existe espionagem, a gente sabe disso, mas muitas vezes não. A história da ciência fala disso, quando não era possível esse acesso por espionagem eletrônica. Os irmãos Wright nos Estados Unidos e Santos Dumont em Paris, os experimentos foram praticamente paralelos no tempo. E isso, a história está cheia de eventos assim. Hoje a gente fica com suspeita, que nada. Teve acesso de alguma forma, se comunicaram. Agora vai ser difícil a gente provar. Mas esse fenômeno existe, a história das ciências revela isso. Então ele começou a fazer perguntas e eu disse, olha, Eugênia quer que você faça perguntas que não sejam... Você quer que eu pare de falar com a Eugênia e responda por mim? Ele disse, não, eu quero falar com a Eugênia, já que ela está se dispondo. Aí eu fiquei feliz, né? Eu também acho, é melhor a Eugênia falar. Havia acontecido um problema na época em que a esposa encontrou um cara mais, foi bem exatamente assim, um cara mais endinheirado. Claro que não é qualquer mulher que vai nessa, nem qualquer homem que vai porque tem mais dinheiro nesse emprego, só pelo dinheiro, se não houver necessidade dramática para isso. Essa pessoa está se realizando em sua profissão só por causa... Vocês entendem que às vezes muda esse emprego para um melhor, porque a pessoa está com necessidades até de pagar a escola dos filhos, etc. Não sejamos radicais nessa questão também. Mas a pessoa que se vendeu o casamento, o corpo e a alma por questões de dinheiro. O que é uma vergonha para o gênero feminino, que as minhas amigas todas aqui eu sei que concordam comigo. E o cara sabia disso e era doido e apaixonado por essa mulher. Ela tinha acabado de se separar por esse sujeito que era mais endinheirado e levou. Então ele chegou e disse, eu queria saber se fulana vai voltar. Mas será o Benedito? Eu fiquei pé da vida com ele. Como é que ele pergunta uma coisa dessa óbvia? É claro que ela não vai voltar. Fulano, você quer realmente fazer essa pergunta, Eugênia? É isso que eu quero, Benjamin. Eu quero fazer essa pergunta. Olhem só que interessante.
Então tá certo. Eu vou fazer essa pergunta. Eugênia, e aí? Ela vai voltar. Não vou dizer isso. Vou fazer uma prece. Aí o cara lá, e o que ela está dizendo? Não, eu não estou conseguindo ver direito, vou orar. Eu achei que não estava vendo direito. Sério? Não, não é verdade. Isso é impossível. É a bandida, a vendida, a comprada. Não tem como essa moça voltar. Aí, Eugênia, me ajude, vou orar. Nessa época era comum acontecer isso. Isso tem 20 anos, amigos. Aí a Eugênia ficava esperando, enquanto eu fazia a prece, ela ficava esperando em semi-sorriso. Respeitando, claro. Aí quando eu garantia, agora eu estou na vibração da prece, a melhor vibração de prece que eu posso alcançar. Eugênia, e o que você tem a dizer? Confirma o que eu disse. Ai, meu Deus, eu vou abalar a fé do rapaz. Essa mulher nunca é uma bandida. Ela é uma bandida. Eugênia, ela é uma bandida. E a Eugênia saindo. É uma bandida, você está entendendo que ela é uma bandida, que não tem como ela largar um cara rico por esse coitado, furado, lascado, blá, 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 blá. Aquela conversa, né? Aí eu posso orar, fulano, eu vou orar mais um pouquinho, eu estou com receio. Aí eu comecei a me abrir do que eu podia. Eu estou com receio, isso é uma pergunta muito delicada. Não, pode estar certo. Porque ele esperando, ansioso, né? Voltei a orar. Gente, eu não sei quantas vezes eu fiz isso. Vai voltar. Tá certo. É para realmente eu dizer, gente, você sabe, eu sei que você sabe, todas as implicações. Eu não tinha segurança para falha de filtragem ou filtragem boa que eu tenho hoje. E num assunto desse, que feria completamente a minha razão. E o que eu conhecia da bandida, eu conhecia a bandida. Ele também. E a reação dele indicou. Fulano, Eugênia disse que ela vai voltar. Voltar? Aí ele, para conviver comigo? Sim. Aí ele franziu o senho, porque era penumbra, a gente consegue ver a pessoa, né? Eu posso fazer outra pergunta sobre isso? Aí sim, você não está achando? Eu posso, amigos, alguma coisinha ou outra posso estar distorcendo, não tem como eu lembrar tudo. Mas, rapaz, você ainda quer perguntar mais alguma coisa sobre isso? Eu posso, Benjamin? Pois não. Eu nem queria, estava ali. Ela vai voltar como filha, como irmã, né, como amiga, isso que ela quis dizer? O bandido, rapaz, você já sabe, quer perguntar o que você já sabe. Eu achei que o Eugênia tinha respondido o que ele tinha querido dizer desde o início. E então eu voltei para Eugênia. Eugênia, olha só a situação. Ele vai voltar, ela vai voltar como irmã, como amiga, como esposa. Vamos então encerrar essa história, não é? E eu não sei se já nesse momento eu discuti mais com ela, eu só aceitei. Passei a informação em pânico. Ela não quis falar nenhum assunto que eu tinha acesso até pela literatura. Eu nem posso responder por mim, por você, não por mim. Ele pode ler para ele ler. Então eu não falei. E ele começou a fazer outros assuntos. Então eu posso fazer perguntas que você diga que não estão na literatura. Então, como são as hierarquias? E ela começou, não posso responder. E já tinha respondido isso, viu? Eu notei que ele ficou indignado. Que era impossível acontecer. Eu vou fazer outras perguntas, começou a fazer perguntas, e ela, não posso falar, não estou autorizada, não posso falar, não estou autorizada, isso não posso dizer, vocês não podem ouvir. Tá? Mas, Benjamin, o que é isso? Ela não abriu perguntas, por que é que ela não está respondendo? Ele disse, Eugênia, eu concordo, por que você está se recusando a responder, você só respondeu aquilo? Ela disse, e fez um tom profético, olhos perdidos no infinito, e disse, se vocês encarnados soubessem quantos preconceitos têm, ou quantos e quão profundos preconceitos portam, entenderiam como nós, os esclarecedores da humanidade, não podemos dizer quase nada a respeito de quase tudo. Quase nada a respeito de quase tudo. Agora vejamos. Querem que eu termine a historinha? 2 ou 3 meses depois, houve um escândalo político com o sujeito. O cara perdeu a reputação, a fortuna, as cuecas, blá, blá, blá. E aí, o que foi uma coisa que eu não pensei, né? Não, nem de longe. O cara estava no ápice. Aí a bandida, arrependida depois disso, voltou. Até a última vez que eu soube que estava casado.
Mas pensemos nisso, amigos. Como nós tínhamos preconceitos. Para dar uma ideia, há 30 anos, uma moça que fazia sexo com o namorado era vista como uma pessoa indecente. Tem coisa mais estúpida, rasa, injusta, ilógica, criminosa quase. Peraí. Uma fez, estava com o namorado, fez. A outra não teve coragem para seguir as convenções, é decente. Às vezes era só a mais hipócrita e não a mais decente, amigos. Mas muitas eram decentes sim, porque nem passavam pela cabeça que poderiam fazer. Compreendo a lavagem cerebral, a hipnose cultural. Mulher decente guarda o lacre. Né? Me lembro de uma professora no ensino fundamental dizendo: quando você compra, uma mulher, quando você compra um produto na gôndola do supermercado, existe o lacre de garantia de qualidade. Você leva para casa o produto com o lacre rompido? Assim vocês, minhas filhinhas, o lacre é a garantia da qualidade do produto. Sem comentários. Bem, porque as mulheres são reprodutoras do machismo, gays enrustidos são os maiores homofóbicos, negros ou pessoas mestiças que não aceitam sua mestiçagem ou sua negritude fomentam o racismo. E lá vai. Não sendo os principais culpados, mas participamos muito. O preconceito está com todo mundo. Então, observemos, no campo da homossexualidade, como rapidamente se abriu para os ambientes esclarecidos as pessoas terem vergonha de revelar seus traços de homofobia, porque temos, inclusive os homossexuais. E a transfobia, que é mais recente ainda. Então, amigas, amigos, abramos os nossos corações, as nossas consciências, ficarmos alertas. O que eu acho que é certo é porque alguém me disse que é certo ou minha consciência me pede.